Boa noite. Não sou o Ryan. Esse aqui é o primeiro vídeo de alguns que eu pretendo fazer ao longo da caminhada. E provavelmente esse não vai performar, não vou ficar conhecido nem nada disso. Também essa não é a meta. Só para eu compartilhar que eu pensei muito antes de vir aqui, de fazer um vídeo. Converso muito com a minha esposa sobre todo mundo ter uma voz hoje. E é interessante isso que o Casemiro até fala, é engraçado, a gente está em Copa do Mundo, mas ele fala uma frase que é interessante, que nós perdemos o pudor de ser burro, como sociedade. E realmente, qualquer um pode falar o que quer, o que pensa, do jeito que quer, e muitas das vezes a gente defende a burrice. E eu tô aqui, vou compartilhar da minha burrice com vocês. Conversar, rir, dar opiniões. Mas o meu objetivo aqui, por fim, é que a gente seja melhor. Que a gente pense mais. Acredito que nós temos papéis fundamentais na nossa história. Nem sempre protagonista. Muitas vezes coadjuvante. Muitas outras vezes como escada. Não sei se vocês conhecem de teatro profundamente, acredito que todos têm certo, pelo menos aqui, tem certo conhecimento do teatro em si, mas tem um termo que é usado no teatro que se chama de escada. E escada, geralmente utilizado na comédia, né, é aquele cara que levanta para você fazer a piada, ele levanta a bola para você bater. Então ele sustenta o personagem de outras pessoas, ele levanta o personagem de outras pessoas, enfim, estou explicando basicamente. Na nossa vida, muitas vezes, por mais que seja a nossa história, nós não vamos ser os principais. Nós vamos ser os escadas. Os coadjuvantes que têm papel fundamental na história geral, na história como sociedade, e não na nossa individual. Eu acredito que nós somos principais em decisões que tomamos, em atitudes que temos, mas nem sempre na história geral, social, como família, seres humanos, todos irmãos, nosso papel vai ser de fazer com que o outro cresça, com que o outro evolua, com que o outro ganhe, né? Com que o outro venha a ser bem sucedido. Pessoas que vão além de você. Tem um livro que eu gosto muito, que é de um pastor. O nome dele é Daniel Lara. O livro é sensacional, mas o nome do livro é melhor ainda, porque ele fala que o nome do livro é Eles Irão Além de Você. Então a nossa vida, em muitos momentos, ouso dizer que na maioria, é para fazer com que pessoas possam ir além de nós. Nossa família, nossos amigos, nossos colegas, pessoas que vamos liderar, se você for empresário, se você for líder de algo, enfim. Pessoas que você vai incentivar. Tem uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, que ela fala sobre os dons. A Bíblia é um livro fundamental, eu recomendo. Mas ela fala ali, vai descrevendo todos os dons. E aí chega uma hora que ela fala que se você tem o dom de encorajar, encoraje. Eu acredito que esse vai ser o fundamento desse canal, que é sempre trazer um conteúdo que vai te encorajar a ser melhor, te encorajar a ser humilde, te encorajar a pedir perdão, te encorajar a confessar que errou, te encorajar a melhorar com os seus erros. Aqui o objetivo não é que nós sejamos perfeitos, sabe? O objetivo aqui é fazer com que nós sejamos aperfeiçoados, que cada vídeo seja uma pílula para o seu crescimento a partir desse. E tem uma frase que é muito dita por um pastor que eu gosto muito, que é: ninguém faz nada grande sozinho, e se faz sozinho é porque não é grande. Então que nós possamos construir algo aqui que vai fazer com que pessoas avancem, com que pessoas pensem por si só, que desperte o apreço pela leitura, que desperte o apreço em se desenvolver
em progredir, mas não para crescer por si só, para si mesmo, mas para alcançar outras pessoas. Afinal, o objetivo da vida é que todos possamos compartilhar um com o outro. Vou dizer de uma série que eu gosto muito, How I Met Your Mother. Para mim é uma das melhores séries, é a que eu mais gosto. Não pelo conteúdo em si, pelo roteiro, ela é incrível. Não, tem outras séries que são mais. Tem outras séries que são mais, obviamente. Mas ela, eu tenho um certo apelo, enfim. Mas ela tem uma parte que o Barney, um dos personagens, bem no final, ele fala, gente, tudo que vocês forem fazer aqui, ele dá uma recomendação ali para os garotos, não vai ter graça se seus amigos não estiverem perto para ver. E acredito que essa seja a pedra fundamental. Nós precisamos compartilhar com outras pessoas vitórias, fracassos, progressos, desafios, porque nós precisamos andar juntos. Em um período em que está sendo uma disputa, uma divisão por lados. Eu gosto muito de filme, eu vou citar outro aqui, que é Até o Último Homem. Tem uma frase no julgamento, quando vão definir se ele vai ou não ser liberado para ficar sem a arma na guerra, se ele vai ir, né, sem ter nenhuma proteção, totalmente vulnerável. E ele fala que ele quer salvar vidas e não matar. E aí ele diz a seguinte frase: num mundo em que todos estão tentando quebrar alguma coisa, não acho que seja demais alguém que queira consertar. Eu acredito que nós somos as pessoas que precisamos solucionar problemas e consertar coisas. Ajustar. Consertar pode parecer meio objetificado, mas a ideia é que nós viemos reparar e não dividir, unir e não segregar. Que a gente possa ser diferente de alguma forma, que a gente respeite opiniões alheias e que a gente ame o ser humano, ame a pessoa. Porque no fim, opiniões, pensamentos, desejos, vontades, preferências, tudo isso passa. O amor permanece. E que a gente possa olhar para esse lugar. Esse é um vídeo sem roteiro, esse é um vídeo que é um desabafo. Estou me expressando aqui totalmente de forma aberta, sem muita precisão, mas trazendo, de certa forma, a reflexão do que será o próximo conteúdo, do que serão os próximos conteúdos. Que é fazer com que a gente se aperfeiçoe cada dia mais. E não é de forma coach. Se aperfeiçoar nem sempre é só ser melhor. É dar um passo para trás e entender que eu estou pior e que eu preciso melhorar. Então, que a gente possa crescer junto, se aperfeiçoar junto. Tanto vocês quanto eu. Vai ser um aprendizado. Que eu me sinta encorajado a postar o segundo vídeo. Que eu não me importe com as opiniões. Que eu aprenda e evolua com elas. Que eu dê bons feedbacks. E que esse vídeo me traga a memória de quem eu sou desde sempre. Da minha constância. Enfim, nós somos brasileiros, nós somos uma nação incrível. A gente só está olhando do jeito errado. E a meta é essa. Vamos nos aperfeiçoar, olhar com os olhos certos, os olhos fixos naquele que pode transformar nossas vidas, Jesus. E que o meu olho, ao encontrar o seu, não traga divisão, traga união, amor, paz, crescimento, desenvolvimento e, em dias difíceis, um abraço, amigo, um acalento. Então, beijo grande, vamos para cima, é só o começo e Deus está no barco. Fé.